queria chamar aqui o Kelvin Batista. Kelvin, que é analista de prevenção de perdas da Raia Drogasil. O Kelvin, ele atua há mais 5 anos na Raia Drogasil no segmento de prevenção de perdas. Esse departamento de prevenção de perdas, a gente tem muito carinho, porque foi o primeiro departamento que começou usando o Office Track dentro da Raia Drogasil, né? E o pessoal dentro da Raia Drogasil, outros departamentos viram o sucesso, e isso se espalhou para a empresa inteira. Kelvin, bom dia, muito obrigado. À vontade. Bom dia, Ilan, tudo bem? Bom dia a todos, como estão? Ilan, obrigado aí pela oportunidade, né? Falar algumas palavras aqui. Realmente, né? A gente foi o primeiro setor aí dentro da Raia Drogasil, né? Começar a utilizar a ferramenta do Office Track, foi uma grande ferramenta, nos ajudou muito, né? E por isso teve uma repercussão tão grande, né? Foi para diversos setores, né? E hoje está aí funcionando aí em diversas áreas, né? E está sendo um sucesso muito grande. Gente, hoje eu vim aqui hoje para mostrar um pouco aí do que a ferramenta, né? Como que ela mudou, né? A nossa empresa ali, né? O que ela já ajudou, né? Está ajudando até hoje. E mostrar que ela tem mais coisas ainda a oferecer, né? E conforme os setores ali que ela vai entrando ali dentro da nossa empresa, tá? Vou reproduzir aqui para vocês uma apresentação. Só para explicar um pouco, tá? Conforme o William deu a introdução, sou analista, né, na área de prevenção de perdas, né? Cuido da parte de indicadores, né, dos números da área, né? Faço algumas análises. E pela parte de Office Track, sou ali o responsável ali da minha área. Então, desde quando entrei ali na empresa, já começamos a utilizar o Office Track. Então, eu estou acompanhando, né, essa ferramenta desde quando ela começou. Eu já passei por diversas coisas com ela, já aprendi muitas coisas, né? Que fomentando mais assim meu conhecimento, né? E tem me ajudado bastante, né? Dentro da área, até implantar ali, ajudar uma outra área. Então, meio que conheço bastante já isso, pelo menos ali dentro do nosso universo ali de Raia Drogasil, tá? Vou falar um pouquinho aqui do nosso universo, apresentar um pouco a nossa empresa. A gente atua na área do varejo farmacêutica, né? Hoje contamos aqui em 23 estados, né? A gente possui lojas atualmente, tá? Parte de centros de distribuições, temos 11 espalhados entre 9 estados, né? E nosso número total de lojas hoje é de 2.221, tá? Esse é um dado, acho que foi atualizado até sexta-feira. Provavelmente já deve ter mais alguma inauguração acontecendo aí já, tá? Então, o número de lojas aí que não para, sempre está aumentando aí cada dia, tá? E hoje, toda a nossa área de prevenção de perdas tem atuação nesses campos, tanto loja, né, quanto centros de distribuição. Aqui é para mostrar mais o nosso alcance hoje, né? A gente tem atuação em praticamente todo o país aqui, tá? E assim, recordando um pouco do que era no passado, tá? A gente tem alguns trabalhos na área de prevenção de perdas, muitos trabalham em campo, tá? Então, isso é voltado a visitas, né? Você fazer umas visitas em loja, fazer análises, né? Toda essa parte. Mas o carro-chefe, né? No passado, era uma ação que a gente chamava de assessoria, que é você fazer uma visita de loja, acompanhar o trabalho de loja, olhar alguns pontos relacionados à prevenção de perdas, né? O que pode a loja está fazendo que está dando errado, o que pode estar causando a perda de inventário dela, né? Então, você era responsável por preencher um checklist, né, que tinha alguns pontos que olhava alguns riscos, né? Risco de... Aqui tem um risco de furto, aqui tem um risco de você estar com estoques abertos. Então, assim, tinha diversos pontos que você olhava e ia preenchendo esse checklist. O checklist era feito de uma forma bem manual, então você tinha uma prancheta, você tinha as folhas ali impressas, né, para poder fazer o preenchimento no papel, e contava ainda com a câmera fotográfica na época. Então, era um trabalho bem manual ali para você estar fazendo, tá? A quantidade de assessorias que você conseguia fazer também por semana era muito pouca, né? Você contava com um grupo de 5 assessores, você fazia em média 20 visitas de assessoria por semana, né? Isso se estendia ali de segunda até quinta-feira. E a sexta-feira você acabava perdendo ali o dia, né? Você não tinha uma visita na sexta-feira. Você parava
para poder consolidar, né, as informações que você pegava na visita, né, todas aquelas folhas, né, e montar o quê? Um relatório. Então, você tirava o dia da sexta-feira para fazer os relatórios. Então, todo aquele trabalho manual que você fez, todos os checklists que você, né, foi lá anotando, tudo mais, parava na sexta-feira para confeccionar os relatórios. Você não tinha alguém responsável ali para fazer isso, não. Era o próprio assessor que tinha que fazer. E esse envio do relatório, após toda a confecção, você ainda fazia envio dele e ainda tinha as validações ainda, né, com algumas pessoas. Isso demorava ali um tempo, até 10 dias, para a pessoa, o destinatário responsável, né, o diretor, o regional, receber esse relatório, tá? Então, era um processo que era bem trabalhoso, né? Então, você tinha muitas desvantagens, né? Você contava com muitos materiais para poder ter o trabalho, então era uma prancheta, era uma folha, era ali a caneta, era a câmera fotográfica. Qualquer ferramenta dessa que te deixasse na mão comprometia seu trabalho, né? A demora também para fazer a visita, depois, como você tinha muita coisa manual para estar fazendo ali, acabava demorando um pouco mais, né? Confeccionar todo esse material, né? Todo esse relatório também era bem desgastante, né? Você depois ter que parar, pegar um Word, um Excel da vida, montar, passar todo o conteúdo também, né? Revisar tudo de novo. Então você tinha uma demora, né? Atrasava o seu reporte. Às vezes você contava com uma informação um pouco mais grave, né? Algo que precisava de uma sindicância, uma ocorrência de fraude, né? Uma coisa que era mais grave da loja, você tinha que reportar, demorava, né? Você não tinha isso tão instantâneo. Perda de produtividade, então quando você tem que desenvolver todo esse trabalho manual, você perde um pouco a produtividade, né? Essa pessoa podia estar fazendo mais uma visita, né? Fazendo mais alguma análise, algum trabalho a mais. E a consolidação de dados, né? Como eu falei, eu sou analista da área, a parte de indicadores, então todos esses dados, né, consolidados é muito importante para mim para fazer as minhas análises, né? E nessa época a gente praticamente não tinha dados consolidados. Você tinha relatórios que eram enviados, né? E você não tinha uma base de dados com essas informações. Você não tinha uma plataforma que você acessava, sabia quais eram os piores pontos, né, das lojas, sabia qual é o estado que tem uma pior pontuação, piores inconformidades. Você não tinha nenhum tipo de indicador desse. Então você apenas tinha o que foi feito na visita, né? E em 2015 a gente buscou, né, um auxílio aí, né, de uma empresa, um checklist eletrônico, algum avanço nessa parte. Encontramos aí uma indicação da 3Com, né? E elas nos apresentaram essa ferramenta do Office Track, né? Começamos a testar, acertamos algumas coisas, né? De relatório, checklists, como que ia ficar algumas coisas. E em 2016 oficializamos o uso dela, né? Nas nossas atividades que nós tínhamos já de assessoria. E percebemos a melhora instantânea. Então, aquilo que a gente tinha antes, né, os papéis, as pranchetas acabaram. Utilizamos os tablets, né, padronizamos o uso da ferramenta no tablet. Nesse tablet, o assessor contava não só com um checklist eletrônico para ele preencher, mas também tinha outras ferramentas para ele fazer análise no próprio recurso do tablet. Isso otimizou muito ali, né, ele ter que andar com várias coisas. Não, ele andava só com o tablet, já fazia o trabalho dele. Assessorias, a quantidade, você tinha 80 assessorias por mês, né, antes, né, quando você conseguia fazer, passou a ser 200 assessorias por mês, né, a gente mais que dobrou esse número. As 4 assessorias que era por semana, né, que você tinha por assessor, passou a ser 10, então aquele assessor fazia 4 visitas, né, na semana, ele passou a fazer 10, então 2 lojas por dia, porque ele não tinha que parar mais para fazer o relatório, né, ele era automático. O tempo de visita, ele melhorou também. Passou de 7 horas para 3 horas e meia, em média. Então, você reduziu aí pela metade o tempo da sua visita, né? O que possibilitou você fazer 2 lojas no mesmo dia. Antes você não tinha isso. E aquele dia da semana que a gente tinha para fazer os formulários, não tenho mais. Porque termino o relatório, eu faço o envio, né? Já termino ele, já preencho, faz o envio. E esse envio que era de 10 dias passou a ser instantâneo. Então, assim que a pessoa terminava a visita, faz o envio do checklist, ele já chega para o diretor, ele já chega para o regional e outros responsáveis que eu quiser endereçar, né, no e-mail, eu consigo colocar. De forma automática, isso já vai acontecer, tá? E, enfim, a consolidação de dados que não tínhamos, né, ou era demorado ou não tínhamos mesmo, a gente passou a ter. Então, hoje, a plataforma do Office Track tem um servidor, eu consigo extrair todos os checklists que eu fiz, eu pego e monto um relatório resumido disso. Eu olho ali a estatística disso, eu peço, olho ali
quais foram os piores pontos das lojas, qual é a maior inconformidade que eu encontro hoje, qual é a bandeira, né, que isso está alocado. Tem um estado, não tem um estado específico, né? Então eu consigo criar análises, estatísticas. E isso é muito importante na hora de você fazer qualquer análise, montar qualquer base, né? Você ter essa informação, né? Aqui é um exemplo do relatório, tá? Da capa do relatório, como que era antes e hoje, né? Um dos desafios ali que a gente passou, o pessoal da 3Com, era que esse relatório tinha que ser muito parecido, né, com o que era nosso relatório antes, né, o anterior. E depois de muito desenvolvimento, né, algumas conversas, reuniões, a gente conseguiu deixar um layout bem próximo daquilo que a gente queria, né? Você vê, está bem semelhante e até incluir informações que nós não tínhamos, por exemplo, uma nota de risco. A gente não tinha antes. Então, a gente passou a ter uma nota de risco para as lojas. Essa nota de risco, inclusive, vai até no próprio corpo do e-mail, já para chamar a atenção ali de quem vai ver esse e-mail, né? Então, são pontos ali que a gente conseguiu colocar, né, nesses formulários e deixar conforme a gente quer, né? Deixar o que a gente precisa, tá? E outros benefícios, né? A gente falou muito da parte de assessoria, que foi nosso carro-chefe, foi onde a gente procurou eles para começar, né, a conversa, falou, a gente precisa disso daqui. Mas dentro da nossa área, a gente começou a implementar mais ações, né? Por exemplo, a gente precisava de uma ação que a gente chama de projeto. E esse projeto, ele tinha também o mesmo checklist em Excel ali, né? Preenchido manual. A gente passou ele para o Ops-Track de uma forma bem prática. E com o tempo, a gente começou a fazer o design desse relatório. Então, esse mesmo design que eles fizeram de assessoria, a gente conseguiu customizar o nosso completo. Então, ele ficou com a nossa cara, com a nossa customização, e a gente consegue fazer conforme a nossa necessidade, qualquer checklist que a gente precisa, a gente cria, né? Não só para a nossa área, mas também para outras áreas. Então, por exemplo, a gente tem uma área que é a área de inventário. Essa área ela não conta com uma equipe em campo, ele tem apenas o back-office, né? Então, às vezes, ele precisa de alguma informação, por exemplo, precisa saber como que está a qualidade dos inventários realizados nas lojas, né? As empresas terceirizadas estão fazendo de acordo, né, esses inventários. Então, a gente criou um formulário, né? Nas nossas visitas, a gente faz esse acompanhamento, né? A gente olha, avalia, vê a opinião do gerente, né? Contabiliza esses dados e enviam para eles, né? Então, assim, a gente acaba ajudando a nossa área e também conseguindo ajudar outras áreas ali na empresa, né, que precisa. E essa informação veio direto para cada responsável, né? A gente consegue direcionar para cada um. Essa parte de customização de relatórios, ela é bem bacana, né? Você consegue deixar realmente da forma que você quer, criar condicionais, criar campos calculados, montar fórmulas. Então, assim, baseado nas suas perguntas, você cria condições, né? Então, assim, ele é bem dinâmico, você consegue ter um mundo ali, né, para você criar. Não ficar só fixado ali em montar um formulário com as perguntas, acabou. Não, você também cria regras, cria coisas, é bem bacana essa parte, né? Para gerenciamento da equipe, né? Você possui também criação de tarefas, onde você consegue montar o cronograma, né, daquele colaborador, consegue falar quais formulários que ele tem que preencher, né, em certo dia, quais são as lojas que ele tem que visitar, qual é o tempo, né, que ele tem para fazer isso. Então você consegue gerenciar bem, né, as tarefas, né, de um colaborador. Fazendo isso, você consegue, caso tenha algum esquecimento de alguma tarefa, algum formulário, tá lá na criação de tarefas dele, ele consegue gerenciar e ver, ó, eu tenho X formulários para fazer nesse dia, e aí eu não tenho risco de deixar de fazer algum desses formulários, né? E o que ajudou também é o controle da equipe. Com isso, eu consigo, nessa ferramenta, eu consigo ter localização, eu consigo saber o tempo que eu estou gastando numa visita, eu consigo ver o tempo que a pessoa ficou na loja, eu consigo ver meu cronograma, se ele está sendo cumprido de forma correta, né? Se as localizações estão batendo, né? E essa questão de eu saber o tempo da visita é essencial. Às vezes eu tenho um colaborador novo e o tempo de visita dele está muito alto em relação a um outro colaborador. Então eu preciso ver o que está acontecendo, né? Ou se não está todo mundo na mesma média, eu preciso entender como que está o trabalho de cada um. Então, medindo isso, eu consigo saber também como que está sendo o meu trabalho, né? Se eu tô precisando mexer alguma coisa na equipe, melhorar, é um treinamento, né? Essas informações ajudam bastante, né, na hora que você vai para essa parte. E por fim, hoje, né, a gente começou, né, igual o Willa comentou, né, a gente começou ali na área de prevenção de perdas, auditoria, né, que são áreas bem próximas, né, e fazendo esse trabalho de visitas
exclusivo em loja, né? Com o tempo, essa ferramenta foi passando, né? A área de engenharia começou a utilizar também na parte de loja, os trabalhos que eles fazem, né? As manutenções, né? As instalações deles. E isso foi se estendendo para a segurança do trabalho, onde eles começaram a ter atuação dentro da matriz, e a segurança patrimonial também, onde começamos a atender os centros de distribuição. Prevenção também de perdas, ela atua no centro de distribuição, a gente tem uma equipe lá, né, um back-office lá também, em cada CD. Então, nos 11 CDs que a gente tem 2 colaboradores, e eles também têm a rotina deles também, de fazer os preenchimentos, né, tem algumas ações que eles fazem. E a parte de segurança, usa muito essa parte dos formulários, né, checklists, para poder fazer conferências, né, na parte deles. Então, assim, é uma ferramenta que, aos poucos, ela começou ali na prevenção, mas teve um potencial tão grande que já chegou em outras áreas, né, e a gente só notou a melhora, né, nos processos, essa questão de dados, informações, né, foi muito importante, né, para alavancar mais, né, o uso dessa ferramenta. Eu, como iniciei na área e já comecei a utilizar ela, acompanho desde o começo, percebo muitas melhorias, né, desde de quando foi implantado, e é uma ferramenta que tem ajudado muito, assim, muito mesmo, para todos os campos, tá? E vamos continuar utilizando, né, ainda tem bastante coisa para a gente fazer nela, e eu acho que outras áreas da empresa também já estão olhando ali e falar, vamos começar a utilizar também. Mas é bastante coisa boa que eu tenho para falar do Abstract desse sistema. Gente, acho que essa ideia que eu queria passar mesmo, tá? Ila, se quiser complementar mais alguma informação aí. Opa. Legal, Kelvin. Só lembrando, pessoal, tem, além da enquete, a gente tem a área de perguntas, né, de question and answer, perguntas e respostas. Vocês podem mandar perguntas, tá? Quem está no Zoom, quem está pelo YouTube também pode mandar perguntas. Kelvin, é interessante que quando a gente fez a implantação aí na Raia Drogasil, como você falou, era apenas um formulário, né? E a pessoa ia lá, preenchia, já vinha para o gerente, enfim, coordenadores e tal, a nota, a classificação e tal. E você tocou num ponto interessante, eu queria explorar um pouquinho mais isso, que eu vi que vocês mesmos desenvolveram, né, N formulários para apoio tanto de vocês como para apoio de outras áreas, né? Como você falou, a parte de inventário e etc. e tal. Tem algum formulário aí, eu estou fazendo uma pergunta, que ajudou vocês na parte de gestão dos teus profissionais, do pessoal que está em campo? Isso é uma pergunta. Ou alguma coisa desse tipo, não necessariamente ser um formulário, alguma funcionalidade. E qual foi uma das principais diferenças que o pessoal em campo sentiu? Que a gente está falando de resultado e a gente viu o resultado mais que dobrou a performance, é fantástico. Mas a pessoa em campo ali, né, como que ela se sentiu? Qual foi o ganho dela do usuário do aplicativo lá no campo? Tá. A primeira pergunta ali, né, relacionada à nossa equipe, né, o que a gente conseguiu. Desenvolvemos um formulário também para medir a avaliação da equipe, tá? Então, por exemplo, hoje a gente faz as visitas de loja. No final de toda visita, a gente tem muito contato com o gerente de loja, né? Ele que é a pessoa que está sendo atendida ali no momento da visita, ele que está sendo tirado as dúvidas, né, da nossa parte. E no final da visita, ele tem uma avaliação do próprio assessor. Então, nessa avaliação, ele consegue falar, ó, esse quesito aqui do assessor, a parte de conhecimento técnica dele, é boa, é ruim, vocês ficaram satisfeitos ou não com isso, né? Então, são diversas perguntas relacionadas aos nossos colaboradores que a gente faz. Isso a gente consolida no final, né, essa informação, e olha... Isso é como uma provinha técnica é mais uma online? avaliação, uma avaliação mesmo do colaborador, né? Aquela avaliação de faz uma compra, né? Você foi bem atendido, não foi? É mais ou menos isso. A gente dá isso para a pessoa de loja preencher, o gerente de loja, ele vai preencher no tablet, já faz o envio da informação, né? Nosso assessor passa isso para ele e lá ele vai apontar, ó, isso aqui eu gostei, eu tenho um campo de observação para ele falar, ó, a visita de prevenção de perdas faltou isso foi bom. Então ele tem essa liberdade também de dar a opinião dele, porque isso é importante para o nosso trabalho, para a gente saber o que a gente precisa melhorar, se está bom, se não está, né?
A gente está sempre ali fazendo um trabalho muito parecido, né? Então a gente precisa saber quando a gente tem que mudar coisas. Isso é interessante, porque a gente está falando direto com a pessoa da loja. E ela é a pessoa mais interessada nisso. Ela que tem que falar, ó, eu preciso disso, essa informação eu não tenho, né? Então isso é um bom reporte que a gente tem deles, tá? Outra parte também é a parte do tempo, né? Igual eu comentei, a gente avalia também o tempo da pessoa em loja, a gente entende se o nosso colaborador ele está precisando, né, de um treinamento, se ele está com alguma dúvida. Então, ele demorar muito numa visita, ou ele tá sendo bem detalhista, não está sendo muito rápida a visita dele, ele está conseguindo fazer o trabalho da forma correta, né? Então, esses são indicadores que ajudam muito a gente ali a medir ali a qualidade e entender como está o nosso quadro, né? E eles preenchendo os formulários, né? Quando migrou daquela parte ali do papel, pô, você tinha que preencher tudo daquela forma e mudou para o tablet, nossa, foi uma outra vida, porque eles deixaram de fazer todo aquele trabalho, né? E só utilizar um tablet é uma ferramenta que, pô, na palma da mão deles eles já conseguiam fazer tudo. Então todos gostaram, assim, perceberam, né, essa melhoria, né? E a gente teve um ganho gigantesco nisso, né? Então agradou a todos, né? Esse processo. Ah, bacana. Tem uma pergunta aqui. Qual foi o crescimento de produtividade comparando com o processo anterior? Eu vi que no slide você colocou... as visitas nossas praticamente mais que dobraram, né? Quando você for ver ali. Então, só de você ter... Esse nosso trabalho é legal porque a gente trabalha em cima dos resultados ruins de inventário, né? Então, nosso objetivo é reduzir perda. Então, se eu consigo fazer uma visita nela, eu vou falar o quê? Eu vou conversar com o gerente, vou passar todo o nosso treinamento de prevenção, né? Pegar alguns pontos, explicar para ele algumas coisas que, ó, isso aqui é importante, né? Com todo esse treinamento que a gente passa, a tendência é que essa loja ela entenda, né, os processos e melhore neles para ter a redução de perda. E isso, quanto mais lojas eu conseguir atender, mais coisas eu vou conseguir passar, mais informações. Então, a tendência é que você reduza mais perda conforme mais lojas você vai visitando, né? Então, antes, visitava 80. Ok, eu tinha uma redução de perda, era em um nível. Mas atender 200, a tendência é que melhore mais. Né? Então, é nesse nível que a gente começa a perceber os ganhos. E a gente percebe mesmo, né? Ou seja, o índice de prevenção, o índice de perdas diminuiu em comparação, porque vocês estão fazendo mais visitas, né? Isso, tá? Legal. Então é uma tendência que a gente comprovou, realmente acontece. Legal. Tem uma outra pergunta aqui. Como foi a mudança de cultura na equipe? Quando implementou a ferramenta, né? Exato, a mudança para policiar, porque você falou, por exemplo, que vocês usam alguns recursos para medir o tempo de cada visita, né? Que a gente tem aquele relatório de geolocalização do ponto de interesse e tal. Isso, às vezes, também dá um problema de atrito, né? E tal. Como foi a mudança, assim, da cultura deles de, olha, eu antes usava o papel, agora eu uso um aplicativo? Sim, foi bem tranquilo até todo mundo entender ali a ferramenta, como funciona, né? Então, tá conhecendo ainda, tem que fazer algumas sincronizações, ativar isso daqui. Aos poucos eles começaram ali, né? O comecinho apoiou um pouquinho ali, mas não foi um processo que, nossa, dor de cabeça, não. Foi bem tranquilo, assim, rápido. Você começou a introduzir essa ferramenta, né? A gente fez os testes antes, né, de fechar o ano ali de 2015, começamos a fazer alguns testes, né? Então a gente já entrou em 2016 praticamente 100%, já foi funcionando bem. Então foi uma coisa mais tranquila, não teve tanto susto ali não para começar a utilizar a ferramenta. Legal. Legal. Beleza, olha, Kelvin, muito obrigado. Fantástica a participação, fantástico case. De novo, friso, prevenção e perdas do departamento que a gente tem muito carinho na Raia Drogasil, né? A gente se envolveu pessoalmente ali no projeto. Agradeço demais sua participação. Continua com a gente aí, tem muita novidade, muita coisa boa. Legal. Obrigadão. Eu que agradeço, Ilo. Obrigado a todos, tá? Tenha um bom dia aí, continue aí com a apresentação, tá? Muita coisa bacana aí para ser apresentado hoje. Gente, muito obrigado, viu? Valeu. Pessoal, chegaram mais algumas perguntas aqui, mas não relacionadas ao tema da palestra em si, mas de funcionalidades do Office Track e da integração de IoT. Então, peço
para vocês que estão fazendo essas perguntas, que aguardem a última palestra, que a gente vai falar de novas funcionalidades que responde essa questão, né, sobre formulários e tarefas, e também sobre a integração de IoT. Amanhã, a 3Com Lab vai mostrar ao vivo essa integração do Office Track com IoT.